Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do seu time, do nosso futebol, futebol brasileiro e para falar também dos campeonatos que estiverem rolando, que no caso, para todos os times, com exceção do Flamengo, acabou todo mundo de férias, só o Flamengo, como eu disse, que ainda tem o Campeonato Mundial, só entra de férias se chegar à final, acho que no dia 22 ou 23 de dezembro. Então vamos lá. Brasileirão se encerrou, temporada se encerrou para todos. E o Resenha com Magalhães cobriu aqui, fazendo análise do Brasileirão desde a primeira rodada. Então nada mais justo do que chegar agora a gente fazer uma análise do que foi o Brasileirão. Como eu entendi este campeonato brasileiro. Não vou falar específico de time nenhum, tá? Teremos vídeos específicos sobre o seu time no Campeonato Brasileiro. Esse vídeo é um geral do campeonato em si, o que esse campeonato passou para mim, como eu enxerguei este campeonato brasileiro. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro e amigo que acompanha aqui o canal, se você é novo, está chegando agora, está conhecendo o nosso trabalho, peço que você dê o like aí, se você gostou. Se não gostou, pode dar o dislike, sem problema nenhum, mas se gostou, inscreve-se aí no canal e principalmente coloque a sua opinião, tá? Então vamos lá, galera. Brasileirão 2019. Na minha concepção, tá? O Brasileiro de 2019 foi melhor do que o de 2018. Foi melhor. Foi melhor em público. Pô, público sensacional. Sensacional. As torcidas, grande maioria, fizeram um espetáculo no estádio. Então tem que se bater palma para as torcidas, que sensacional. Com isso, a televisão também teve uma audiência muito maior. Então o Campeonato Brasileiro em relação a público, pô, foi excelente, muito melhor do que o do ano passado. É só ver os números, e isso é legal, isso é legal. Mas isso também só vem se o clube a qual o cara torce faz alguma coisa para a torcida ir no jogo, né? Então tem que sempre dar algo a mais para a torcida ir ao jogo. E a grande maioria dos treinadores brasileiros, que daqui a pouco eu vou falar, embutiu na cabeça da torcida que futebol é apenas resultado. Diferente do que se aplica na Europa. Na Europa é resultado, mas é espetáculo, é entretenimento, é um show. Então você tem que atrair o seu público para o seu show. E quanto mais o seu time tiver jogador de qualidade, mais o público vai querer e ver esse seu time. Isto é uma lógica, tá? Então, Campeonato Brasileiro de público sensacional. Aí as marcas que patrocinam estão rindo de orelha a orelha. Agora vamos lá. Nível técnico do Campeonato Brasileiro. Nível técnico do Campeonato Brasileiro tem que se analisar com muito cuidado, cara. Muito cuidado, muito cuidado. Porque não é fácil você analisar como é que foi o nível técnico. Se você não pensar muito, uma grande parte vai falar que o nível técnico foi muito baixo. E é um ponto de vista. E se você também não pensar direito,
tu vai falar que o nível técnico melhorou em relação ao ano passado. Eu, particularmente, não é que eu vou ficar no meio termo, tá? Não é que eu vou ficar no meio termo. Apesar de eu não querer citar clubes, mas esse ano em específico não tem como não citar o Flamengo, que foi campeão. Porque ano passado não tivemos isso. Se a gente tirar o que o Flamengo e o Santos fizeram este ano, tu vai ver que o campeonato ia ficar muito parecido com o do ano passado. Muito parecido com o do ano passado. O mais do mesmo. O mais do mesmo. Mas o que mudou do ano passado para esse ano? O que mudou e diferenciou e causou um rebuliço no futebol brasileiro foi Sampaoli e Jorge Jesus, respectivamente, treinadores estrangeiros que jogam completamente diferente da maioria dos treinadores brasileiros, com algumas exceções, que temos aí o Renato Gaúcho, o Thiago Nunes, o Diniz, e algum outro que está aparecendo aos pouquinhos, o Rogério Ceni, mas que não pôde fazer isso, porque o time do Fortaleza ele tinha que fazer de uma outra maneira. Mas os dois ali, Sampaoli e Jorge Jesus, mudaram a composição de como você enxerga o nível do Campeonato Brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque o Jorge Jesus no Flamengo teve 5 meses. Lógico, pegou um time onde o clube deu uma estrutura, deu jogadores de qualidade e ele fez o trabalho. Eu não concordo com aquilo que o Renato Gaúcho falou. Também ele tem uma seleção. Não é assim. Já tivemos treinadores de seleção que não conseguiram fazer um grande trabalho. E o Sampaoli teve mais tempo que o treinador Jorge Jesus, mas em compensação a qualidade era menor dos jogadores. Porém, os dois para frente. Característica frente. Treinadores agitados que procuram sempre o gol o tempo inteiro. Completamente diferente do parâmetro que se instalou nesse futebol medíocre. Um futebol conformado com o que estava acontecendo. E evitando de todas as maneiras que alguns padrões europeus chegassem aqui no Brasil. Eu estou falando isso tudo para mim dar a minha visão do nível técnico. Se você tirar, como eu falei, Santos, principalmente Santos e o Flamengo, por que eu não falo Atlético Paranaense e Grêmio? O Atlético Paranaense e o Grêmio focaram mais Copa do Brasil e Libertadores e abandonaram o Campeonato Brasileiro, só depois que eles quiseram correr atrás. Santos, como estava fora de todos os campeonatos, e o Flamengo, que foi com força máxima em todos os campeonatos, focaram no Brasileirão. É por isso que eu não estou citando o Grêmio e Atlético Paranaense, tá? Fizeram também um campeonato sensacional. Mas se você tirasse, como eu falei, ia ficar o mais do mesmo do ano passado. Que para mim, o ano passado, o nível técnico foi muito baixo. Esse ano, o nível técnico aumentou um pouco. Por quê? Por causa do Santos e do Flamengo. Agora, eu não digo que aumentou muito,
Porque o futebol apresentado pelo Flamengo e pelo Santos, quando você começou a olhar os outros times jogando, a impressão que você tinha é que o nível técnico do futebol brasileiro, e aí eu vou direto nos treinadores, aplicado pelos treinadores brasileiros, era muito fraco. Muito fraco. Porque a grande maioria é retranqueiro. E eu sempre disse aqui, é mais fácil você defender do que atacar. Então, quando você começou a comparar o futebol brasileiro com o que o Flamengo estava fazendo, você tem a nítida impressão que o nível do futebol brasileiro era muito mais fraco do que todo mundo imaginava. Só que o Flamengo e as torcidas do Brasil têm que agradecer ao Jorge Jesus que esse treinador... Por que eu falo do Jorge Jesus e não falo também do São Paulo? Porque o São Paulo não ganhou nada. Talvez se não tivesse o Flamengo, ele poderia ter ganho, ter ficado em primeiro lugar. Mas porque o Flamengo ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, o que acontece? O Flamengo fez, na minha visão, as torcidas enxergarem que técnico e tática ganham um jogo. Técnico e tática ganham um jogo. E fez repensar se a nossa matéria-prima tinha caído de produção. Se os nossos jogadores pioraram. Na minha visão, os nossos jogadores, tecnicamente, continuam bons. Alguns ótimos. Porém, os esquemas praticados aqui no Brasil limitavam o talento do jogador brasileiro. Limitavam. Não se inventava nada diferente, não se criava nada diferente. É o mais do mesmo em quase todos os times. Com um atacante que não podia ser atacante, que tem que marcar o lateral. Então todo mundo praticava a mesma coisa. Então o Jorge Jesus fez as torcidas entenderem que o meu time, apesar de não ter, de repente, jogadores com tanta qualidade, mas o meu time pode jogar melhor do que está jogando por causa da tática. Então a tática está sendo colocada em xeque em 2019. E diretamente, não me lembro se teve algum ano onde os treinadores brasileiros foram tão contestados quanto esse ano. Minha visão, acho que ano que vem, 2020, os treinadores brasileiros serão muito mais contestados do que esse ano. Principalmente os clubes que estão querendo trazer treinadores de fora. Se esses treinadores fizerem um grande trabalho, irmão, a coisa vai ficar complicada para os treinadores brasileiros. Eles vão ter que se reciclar, e muito. E alguns podem até abandonar de vez a carreira. Então, esse ano, esse Campeonato Brasileiro fez com que a velha tática e o velho papo do não preciso da bola para jogar, futebol é só resultado, começou a cair por terra. Futebol é resultado, mas é entretenimento. Tem que ter show. Não basta só ganhar, tem que jogar bem. Jogando bem, você está mais perto da vitória. Sempre se falou isso.
Então, o que aconteceu com o Flamengo esse ano, você tem que tomar muito cuidado para analisar, porque senão tu vai achar que os outros times são muito ruins. O que engana, que na verdade, na minha visão, o que é muito, não vou falar muito ruim, mas o que desnivelou não foi o jogador. O que desnivelou foi a tática escolhida no Brasil. Se você pegar o Campeonato Brasileiro deste ano, meu amigo, Flamengo, ofensivo. Santos, ofensivo. Grêmio, ofensivo. Atlético Paranaense, ofensivo. Quem entrou nesse meio é o Palmeiras, que não foi ofensivo o ano inteiro, por causa dos seus treinadores. Mas pega um desses 4 treinadores que eu falei, Flamengo, Santos, Atlético Paranaense e Grêmio. Se tivesse colocado no Palmeiras, o Palmeiras teria sido ofensivo. Então, o grande cheque deste Brasileirão foi a tática ofensiva que prevaleceu sobre a retranca. E a torcida entendeu isso. Então, na minha visão, somando geral, para mim o nível técnico do Campeonato Brasileiro melhorou. Sendo que alguns times, isso acontece em todo Campeonato Brasileiro, alguns times foram muito fracos tecnicamente. Muito fracos tecnicamente. Mas, em relação ao mais do mesmo, a chatice do Campeonato Brasileiro de 2017, a chatice do Campeonato Brasileiro do ano passado, estou falando de nível técnico, esse ano teve um boom. E os treinadores foram colocados em xeque. Então, para mim, o nível aumentou. Mas o mais importante para mim nesse Campeonato Brasileiro, o que aconteceu, lógico que aconteceu coisas extraordinárias, como o que o Flamengo apresentou, o Atlético Paranaense, o Santos, o Grêmio. Tristes o que aconteceu com o Cruzeiro, aonde colocaram o Cruzeiro, que eu vou fazer um vídeo falando sobre o Cruzeiro, o rebaixamento da Chapecoense, a campanha sensacional, a meu ver, de Goiás e Fortaleza, a decepção que eu particularmente tive com o Bahia, os clubes cariocas, a grande maioria do tempo brigando para não cair, com exceção do Flamengo. Os paulistas, que pela primeira vez todos estão na Libertadores, aí você vê uma diferença do Campeonato Paulista para o Campeonato Carioca. Os times, você vê que tá diferente. Os mineiros, que infelizmente estão em baixa, todos estão em baixa. Os do Sul, os 2, estão na Libertadores de novo. Então teve essas variações positivas e negativas, mas muito mais positivas do que negativas. Mas para mim o que mais impactou para mim foi que se ficava fazendo algumas perguntas. Qual é a grande diferença do futebol brasileiro para o futebol europeu? Por que o futebol brasileiro está tão atrás do futebol europeu? E ligando isso, que tem ligação, muita gente falava o seguinte: o Atlético Paranaense só é forte porque tem grama sintética. E desmereciam a vitória do Atlético Paranaense por causa da grama sintética. E questionavam isso porque o Atlético Paranaense não ganhava fora de casa. Então vamos lá. Aonde é que eu quero chegar com isso? Com essa chegada dos jogadores europeus, principalmente para o Flamengo, todos eles chegaram falando, primeira coisa, os campos aqui são horrorosos. O gramado aqui horroroso. Todos falaram a mesma coisa. A intensidade, o preparo físico é o mesmo. Só que o brasileiro corre errado. Corre muito, mas corre errado. E lá na Europa, a bola corre mais rápido. Corre mais rápido por quê? Por causa do gramado. Então quem era o único time que jogava num ritmo
europeu aqui no Brasil. Era o Atlético Paranaense, mas não tem nada a ver com a grama sintética. Tem a ver com a velocidade da bola. Com a grama sintética, lógico, a bola girava mais rápido. Mas o ponto principal era a bola correr mais rápido. Então o Atlético Paranaense, quando jogava em casa, a bola corria mais rápido. Então era por isso que todos os times tinham muita dificuldade de jogar contra o Atlético Paranaense. Porque a bola corria mais rápido. E quando o Atlético Paranaense ia jogar fora, era diferente. Então o Atlético Paranaense sentia muito essa diferença de um jogo rápido em casa, de um jogo cadenciado fora de casa. E ele não conseguia fazer, porque ele tinha que correr muito mais do que ele corria em casa. E com a chegada do Jorge Jesus, que é europeu, ele fez o Flamengo jogar uma intensidade muito alta e fazer essa bola correr mais rápido. Ajeitou lá os gramados, o Ninho do Urubu. Então o Flamengo começou a jogar numa intensidade alta, na qual o Atlético Paranaense, que era o único time com mentalidade europeu aqui no Brasil, já jogava. Então ficou o Atlético Paranaense e o Flamengo numa intensidade muito alta e com a bola correndo muito mais do que corria ou corre com os outros clubes brasileiros. Por quê? O Santos ataca muito, mas não tem essa intensidade. E o Grêmio também não. Quem tem essa intensidade muito grande, Atlético Paranaense e Flamengo. Por quê? Porque eles fazem a bola correr mais rápido por causa do campo. Então, na minha visão, aquela resposta que todo mundo perguntava o porquê, o porquê tá na velocidade da bola. Os campos brasileiros são ruins. Sendo ruins, a bola rola mais devagar. E isso é muito bom para treinadores retranqueiros. Treinadores retranqueiros não querem um campo rápido. Ele quer um campo lento. Quem joga para frente quer um campo rápido, não um campo lento. Então, essa visão de jogo rápido também passa pela retranca dos treinadores, que não quer um campo rápido, quer um campo lento. Então, principalmente o treinador do Flamengo, junto com o São Paulo, é lógico, fez todo mundo clarear e dar uma olhada e começar a falar, questionar. Pô, do jeito que o Flamengo joga, ele joga muito parecido com o Campeonato Europeu. Será que dava para jogar lá? Dava. Por quê? Ia ser campeão? Não. Mas dava para jogar por quê? Porque a intensidade e a velocidade da bola, velocidade do jogo, era a mesma da Europa. Então o Flamengo começou a praticar uma velocidade que se aplica na Europa e que o Atlético Paranaense já fazia. Então, a questão é a sua qualidade. Lógico, o futebol europeu pega os melhores de cada país e coloca lá. Mas não é só isso. O principal para mim é que neste Campeonato Brasileiro ficou evidente a grande diferença do futebol brasileiro para o futebol europeu. Campos, os gramados que são horrorosos aqui no Brasil. A bola não rola como rola na Europa, com muita velocidade. E, principalmente, além do campo, principalmente, a intensidade do jogo. Então, a diferença que a gente não conseguia fazer, porque a gente está aqui, eles estão na Europa, a gente, neste Campeonato Brasileiro, a gente pôde fazer. Qual é a diferença? A diferença é a dinâmica e a velocidade do jogo que é praticado na Europa, que não é praticado aqui, que foi praticado aqui com o Flamengo. É por isso que o Flamengo abriu uma discrepância de pontos. Então, o Campeonato Brasileiro trouxe muitas coisas, esse 2019, para o Campeonato de 2020, que eu acredito que o nível técnico do Campeonato de 2020 vai ser um dos melhores dos últimos 50 anos, filho. Porque os times vão procurar correr, fazer a bola rolar e pensar no gol. Então, o nível técnico para mim melhorou, mas o mais importante é o que desmistificou este campeonato. Não jogar pela bola, dar a bola para o adversário, jogar por uma bolinha, não preciso da bola. Futebol lento e chato. Resultado é o que importa, futebol não interessa, prefiro jogar feio e ganhar do que jogar bonito e perder. Os treinadores brasileiros foram questionados e a impressão que dá, os treinadores brasileiros são fracos, sim.
São retranqueiros, sim. Se o futebol brasileiro está nessa mesmice, muito por culpa dos treinadores. E a tendência é que se alguns times, pelo menos 2 ou 3, contratarem mais estrangeiros, o questionamento vai ficar muito maior. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do Campeonato Brasileiro. Tem muito mais coisa para falar do Campeonato Brasileiro, mas eu tentei resumir. Mesmo assim, já tem 25 minutos de vídeo. Tentei resumir. Posso, de repente, fazer até um parte 2 da minha análise sobre o Campeonato Brasileiro. Mas, no geral, o Campeonato Brasileiro de 2019 foi muito mais proveitoso, trouxe muito mais coisas boas para o futebol brasileiro do que os últimos campeonatos que tivemos aí, que não acrescentou para o futebol brasileiro coisa alguma. Esse 2019 acrescentou muito e o futebol brasileiro pode ressurgir a partir do Campeonato Brasileirão de 2019. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães e espero os seus comentários. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Galera, eu tô tentando ver como é que eu faço. Eu quero fazer uma pesquisa aqui no canal para ver qual é a maior torcida que acompanha o meu canal. Mas eu tô tentando ver no Facebook como é que eu... No Facebook, aqui no YouTube, como é que eu faço isso para fazer uma pesquisa para você ir lá clicar no seu time para mim saber quais são as maiores torcidas aqui do canal Resenha com Magalhães. Ainda não sei fazer. Eu sei que no YouTube se faz, mas eu não sei. Eu estou tentando descobrir como é que faz. Se alguém souber como é que faz, entra aqui no canal e me explica. Um abraço, tchau.